Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo sobre gráficos do movimento retilíneo uniforme, tá bom? De antemão, eu peço que vocês lembrem da função horária, que é posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, e que saiba a característica para este movimento, que é velocidade escalar constante. Então, eu tenho essa velocidade constante. Esse termo constante é fundamental que você já tenha essa compreensão. Ele quer te dizer que a velocidade ela é constante em módulo, significa dizer que o tempo passa e o valor da velocidade continua o mesmo, e também é constante em direção, pois você está estudando MRU. Esse Rzinho aqui é para mostrar para você que o vetor velocidade, a direção do vetor velocidade não altera, tá bom? Então, quando se está esse termo constante, é constante em módulo e em direção. Outro detalhe que meus amigos precisam observar é que essa função horária aqui, ela é uma equação do primeiro grau, porque é função horária da posição em função do tempo. A gente poderia escrever assim, caso a gente queira, tá bom, meus amigos? Então, o que vai fazer com que varie aí as proporções é posição e tempo. A posição inicial e a velocidade são constantes. Por exemplo, tu pode encontrar uma equação nesse estilo aqui, ST igual a 20 mais 4T. Então, essa é a minha equação, uma equação do primeiro grau. É outro detalhe que eu preciso que tu tenha. Observação. É uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, a segunda observação que eu quero que meus amigos tenham é que o gráfico para essa nossa situação, ela é obrigatoriamente uma reta, tá bom? Posição tempo. Para o MRU, o gráfico é uma reta. Essa reta, ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Também é importante que tu visualize isso. E tu associe o crescente com o progressivo e associe o decrescente com o retrógrado. Pronto. Eu fiz isso aí, eu consigo ter uma noção sobre o que eu vou encontrar quando eu me deparar com um gráfico posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme. Então, visualizem aqui como ficariam os meus gráficos, por favor. Então, o meu gráfico ficaria assim, meus amigos. Exemplo 1, eu tenho aqui uma função para determinar como ficará o meu gráfico. Está aqui, posição, tempo, tá bom? Posição em metros, tempo em segundos. Cadê o meu gráfico? O meu gráfico, pessoal, ele pode ser assim, dessa forma que eu acabei de mencionar aí, ou dessa maneira aqui. Consequentemente, meus amigos estão visualizando aí direitinho que para ele ser dessa maneira aqui, do vermelho, ele tem que ser um movimento progressivo, porque os espaços estão aumentando com o passar do tempo. Já da outra forma aqui, o meu laranja, ele é o gráfico de um movimento retrógrado, pois os espaços estão diminuindo com o passar do tempo. Outro detalhe que eu preciso que você tenha ao visualizar um gráfico posição-tempo, vou desenhar outro aqui para você ver de novo, S, T, e aqui você tem posição em metro, tempo em segundos. E eu tenho, consequentemente, aqui o meu gráfico. Vou começar ele partindo aqui, ó. Então, o que é que eu posso tirar daí, professor? Eu posso dizer que esse ponto de encontro aqui entre o gráfico e o S é a minha posição inicial, tá bom, pessoal? O ponto de corte é a posição inicial. Quando o gráfico tiver essa maneira aí. Significa dizer o quê? Significa dizer que ele partiu desse ponto. Agora, quando tu tiver um gráfico dessa maneira aqui, meus amigos, ó,
Visualizem aqui com calma. De novo, ST. Mais uma vez, o S em metros, o T em segundos. Agora o teu gráfico é esse daqui. Começou daqui e passou descendo. Então, o que eu quero que você entenda? De novo, o ponto de corte é a posição inicial. Agora, tu tem uma interseção entre o gráfico e o eixo do tempo. Esse ponto aí é para te mostrar que o móvel passou pela origem. Tu precisa compreender isso. O teu S, ele é zero. Porque esse coordenado aqui, ele nada mais é do que T e zero. Na matemática, meus amigos têm essa compreensão. Então, visualizem isso. Outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é para este outro gráfico nosso aqui. Também é ST. Toda vez tu olha para a vertical, para ver se é um S mesmo, porque pode ser um V. Para tu não se confundir, olha para a vertical, tá bom? Então, o nosso outro gráfico é esse bem daqui. Uma reta paralela em relação ao tempo. E o que isso significa, professor? Significa que, pelo fato de ser posição em função do tempo, que neste caso o móvel está parado. Cuidado, não confunda com velocidade em função do tempo. Não diga que aí a velocidade ele está com velocidade constante. Nós estamos olhando para a vertical. Nós estamos fazendo análise da velocidade em função do tempo. Nós podemos também ver esse outro detalhe aqui. Tem esse outro gráfico aqui, meus amigos, está aqui. De novo, posição em função do tempo. Outro detalhe que eu preciso que vocês tenham. Posição em função do tempo. Só que agora eu vou botar esses dois gráficos aqui, partindo do mesmo ponto. Este gráfico de vermelho e este gráfico aqui de laranja, tá bom? Vou chamar aqui de um A, perdão, A, e vou chamar aqui de um B. Eu quero saber quem tem a maior velocidade, o corpo A ou o corpo B, móvel A ou móvel B. Como é que eu faço para identificar isso? Eu vou tratar da inclinação. Observe que esta inclinação para o B, enquanto a inclinação do A já é um pouquinho maior, já é essa aqui que eu vou chamar de um beta. Então visualizem aí, pessoal, que o alfa ele é maior que o beta. Que consequência, visualizem aí que o beta ele é maior que o alfa. Então, que conclusão eu chego? Eu chego à conclusão que a velocidade do A é maior que a velocidade do B. Consequentemente, você já tira daí essa interpretação que quanto maior for a inclinação, maior será a velocidade, tá bom? Maior será a inclinação, maior a velocidade. É importante que meus amigos também tenham essa interpretação quando olharem aí. Outra interpretação que vocês precisam ter é olhar para o gráfico e identificar quando é que é progressivo, quando é que é retrógrado, quando é que ele está parado. Então, de novo, eu tenho meu gráfico aí, posição, tempo, e agora o meu gráfico, ele é este bem daqui. Partiu deste ponto, fez esse detalhe, fez isso aqui. Então, digam para mim, vou dividir aqui assim. Aqui é o meu item 1, aqui é o 2, aqui é o 3, até o 0, vou botar, tá bom? Então, vejam aí, o que é que eu posso dizer, professor? Perdão. O que é que eu posso dizer? Eu posso chegar à conclusão de que o I, como os espaços estão aumentando, visualizem aí, supondo que bem que é 1. Então, se eu pegar um outro pontinho aqui, aqui já é 2. E assim por diante. Então, os espaços aumentam. O 1, ele é progressivo. Tá bom? E o 2, que conclusão eu chego? Observe que com o passar do tempo, vamos lá, 2 segundos, ele está na posição de 5 metros em 2 segundos. Em 3 segundos, também 5 metros. Em 4 segundos, também 5 metros. Então, para a gente não perder muito tempo, na situação 2, o móvel está em repouso, está parado. Então, vejam que eu cheguei a esta conclusão porque o tempo está passando e o espaço continua o mesmo. Eu estou na mesma posição. Então, objeto em repouso, objeto parado. E, por fim, o que eu digo do item 3, até a parte onde ele passa pela origem? Eu digo que os espaços estão diminuindo. Veja aí, 5, 4,
3, 2, 1. Então, aqui, quando os espaços estão diminuindo, eu caracterizo como movimento retrógrado, tá? Esses são os detalhes. Outro detalhe que meus amigos precisam ter é para identificar a velocidade. Então, como é que eu identifico, professor, a velocidade olhando para o gráfico? Então, você tem um gráfico ST. A sua velocidade, ela é identificada da seguinte maneira. Vamos lá, vou botar que aqui é 10, vou botar que aqui é 20 e aqui é 2. Então, a velocidade, como você já viu em aulas anteriores, ela é calculada como a variação do espaço pela variação do tempo. E a variação do meu espaço está aqui, aqui é meu ΔS. Como já foi visto, o ponto de corte é a posição inicial. Então, no tempo futuro, em 2 segundos, o 20 é a minha posição final. E, consequentemente, aqui é meu ΔT. Então, eu chego à conclusão que eu terei 20 menos 10, 2 menos 0. Então, a minha velocidade aí é de 10 metros por segundo. Alguma dúvida? Então, eu posso também chegar à conclusão de que essa velocidade pode ser obtida utilizando o conhecimento da tangente do ângulo. Que ângulo? Esse ângulo da inclinação aqui, pessoal. Ó, ângulo alfa para esse triângulozinho aqui, meus amigos. Ó, esse triângulo. Então, se você observar, em relação a esse ângulo alfa, você terá o seu cateto oposto e aqui o seu cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Para que isso, professor? Porque você sabe que a tangente do ângulo alfa nada mais é do que cateto oposto pelo cateto adjacente, que fica ΔS por ΔT. Então, é numericamente igual à velocidade escalar média. Eu não posso dizer que é igual, porque a tangente é um número seco, 10, 20. Enquanto velocidade ela é uma grandeza, ela tem um número e uma unidade. Mas eu posso também determinar a velocidade utilizando a tangente do ângulo. Outro detalhe, outra coisinha que eu também posso fazer, o que eu posso fazer também com um gráfico? Eu posso identificar a posição do corpo em certo instante. Então, posição em metros, tempo em segundos. E eu tenho esse gráficozinho bem aqui, meus amigos. Ó, tenho esse gráfico aí. Aqui é 5, aqui é 50 e aqui é 9. O que eu quero fazer? Eu quero saber qual é a posição quando o tempo for 100 segundos. Ó, 100, aqui está no 9. Quando for no 100, perdão. Quando for no 100, qual é a velocidade do corpo? Qual é a posição do corpo quando estiver no 100? Então, o que eu faço? Função horária da posição. S igual a S0 mais VT. Só que aí eu vou ter que mudar essas grandezas aqui, o S0 e o V. Tá bom? Quem é o S0? O S0 é o ponto de corte, 5 metros. E quem é o V? O V é o ΔS por ΔT. Então, ΔS, 50 menos 5. E o ΔT, 9. Daqui a minha velocidade vai dar quanto? 45 por 9, 5 metros por segundo. Então, de posse da posição inicial e da velocidade, nós podemos montar a função horária da posição. Ficando, posição inicial, 5, velocidade, 5 vezes o tempo. Foram os valores que nós encontramos aqui. Dá para visualizar, né? Posição inicial 5, velocidade 5. Então, e agora, o que é que eu quero? Eu quero determinar quem é a posição, quero determinar quem é a posição quando o tempo é 100. Então, eu volto na minha função horária e faço a substituição. Onde tem o t, eu substituo por 100. Então, fica 5 mais 500, consequentemente, no tempo de 100 segundos, a minha posição é de 550 metros. Então, pessoal, estas são as dicas que você precisa saber sobre o gráfico da posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.